Bem-vinda, você artesã, você que é simpatizante da pintura, que resolveu trabalhar, que decidiu trabalhar com pintura, com artesanato infantil, seja seja que nicho que você escolheu, uma profissão tão gratificante pra gente. Todas as quintas-feiras, às 9h30 da manhã, eu tô aqui trazendo um tema pra gente debater, pra gente conversar. Você também pode e deve conversar comigo, interagir, deixar o seu comentário, deixar a sua dúvida, para que as nossas lives não sejam apenas um monólogo onde só eu falo e vocês escutam. Então, é muito importante essa interação de vocês também comigo. Eu gostaria muito que vocês pudessem participar, tá certo? Hoje a nossa live a gente vai falar sobre risco de pintura, como fazer com que o risco de pintura saia perfeito, o carbono ideal que a gente deve usar. Parece coisas tão simples, mas vocês acreditam que tem artesãs que chegam lá no curso de pintura, que estão começando e ainda não sabem que carbono usar, como transferir. Então eu resolvi trazer essa live para esclarecer essas pequenas dúvidas que é tão importante para a gente no início, né? Para quem está começando principalmente. Mas antes disso, eu vou me apresentar para vocês. Para quem está chegando agora, meu nome é Ariadne, eu trabalho com pintura há pelo menos 20 anos. Na verdade, eu comecei com a pintura lá nos 13 anos, na minha adolescência, e fazia algumas pinturas para minha mãe, ela fazia o biquinho e a gente trabalhava assim. E aí depois eu parei com esse trabalho, eu fui trabalhar no hospital, trabalhei por 7 anos no hospital, contei minha história na última live aqui para vocês, e resolvi trabalhar com pintura. Já faz 20 anos que eu trabalho com pintura profissionalmente. É claro que isso não foi da noite pro dia, né? Não foi uma decisão que eu tomei da noite pro dia, resolvi trabalhar somente com pintura. Foi um processo gradual e há 10 anos eu trabalho exclusivamente só com pintura. 20 anos trabalhando profissionalmente, mas há 10 anos trabalhando somente com pintura infantil, que é o meu nicho. Tenho vídeos também lá no YouTube, então se você quer acessar os conteúdos das lives anteriores, você pode entrar aqui na bio, na descrição, tem o link para vocês acessarem as outras lives lá no meu canal do YouTube. E essas lives, a intenção dessas lives é que a gente possa destravar as nossas mentes, dificuldades ou dúvidas que a gente tem no decorrer do processo. Então a gente já falou sobre dores, sobre inseguranças, já falamos também sobre paletas de cores e como tornar a nossa profissão, fazer com que a pintura em tecido realmente seja reconhecida e seja algo que a gente possa valorizar e levar isso para outras pessoas. Então todo esse conteúdo tá lá no canal do YouTube, tá certo? Hoje, então, o tema da live, a gente vai falar sobre como transferir o risco para o tecido. Eu vou mostrar na prática aqui como que a gente vai fazer para transferir o risco para o tecido, que carbono usar, como a gente vai evitar borrões na fralda, como que a gente vai usar o papel, quais são os materiais que a gente utiliza para poder transferir o risco, o carbono ideal, que cor de carbono eu devo usar, tá certo? Guite Semijoia, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Então é super importante você ficar comigo até o final dessa live, porque eu vou explicar o que a gente pode fazer para melhorar o nosso risco, o nosso traçado, para que você comece o processo da pintura. Ela começa principalmente antes da gente colocar a tinta no pano. Começa com os riscos, né? Como a gente vai transferir esse risco para o carbono. E os materiais que eu vou usar também.
Eu separei, vamos começar com as perguntas. Eu separei algumas perguntas super básicas pra gente tirar dúvidas aqui, né, pra vocês. E vamos falar como fazemos para passar o risco para o tecido. Que tipo de material vocês usam para passar o risco para o tecido? Eu gosto muito de utilizar a folha de seda. A folha de seda, a gente pode usar também o papel manteiga, papel vegetal também, muito utilizado. Eu não gosto de utilizar a folha sulfite, eu acho a folha sulfite muito grossa. A gente precisa também do carbono para poder transferir. O carbono é uma maneira super prática e muito fácil da gente transferir um risco para o tecido. É importante a gente saber fazer a escolha do carbono, que cor de carbono que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar um carbono na cor branco, se eu vou utilizar um carbono na cor amarela. Tem várias cores, né? Verde, azul, vermelho, preto. Eu, preferencialmente, eu prefiro os carbonos que imitam a cor do lápis. Tem algumas artesãs, eu também já usei desse recurso anteriormente, que é usar a transparência da tela do computador ou da tela do notebook para fazer a cópia desse risco. Acredito que muitas artesãs também já fizeram esse tipo de trabalho, retirando o risco através da tela do celular ou então do computador, mas eu não recomendo. O ideal seria que a gente já tivesse o risco já pronto, no tamanho que você precisa, para poder transferir para o tecido. Nos meus projetos, por exemplo, eu já disponibilizo 4 tamanhos de riscos. Então, a artesã ela já tem os tamanhos ideais para ela poder imprimir e poder passar pro tecido. Qual material usamos? Então, eu já falei aqui, a gente vai usar o carbono, preferencialmente o que imita o lápis, é o que eu prefiro. A folha de papel manteiga, ou papel de seda, ou papel vegetal, porque ela é mais fininha, né? Existe também um outro tipo de carbono, que é o carbono, esse daqui eu consegui naquelas lojas de materiais para construção. Então, geralmente eles jogam essa via fora e é daquelas impressoras de picotar, sabe? Então, eles fornecem para mim sempre que eles têm uma grande quantidade lá. Eu gosto também de utilizar, usar a lapiseira, ou então essas lapiseiras que a ponta é infinita, né? Também uso bastante. Eu evito usar a caneta a tinta, porque pode acontecer do seu risco, por ele ser bem fininho, ele riscar, ele rasgar e você manchar a sua fralda com a caneta, com a tinta da caneta. Então, pra gente evitar isso, é preferível você usar o lápis. Hoje a gente tem também a opção da caneta fantasma. Quem ainda não conhece a caneta fantasma, que é aquela canetinha que você passa, você pode fazer o risco com ela. Eu utilizo ela mais para fazer as marcações, eu não utilizo ela para riscar, mas mais para fazer as marcações, para marcar o nome na hora de fazer o nome, a pintura do bebê, do nome do bebê. Ela é uma caneta que quando você aquece o local, ela desaparece, por isso que chama caneta fantasma. É ótima também, mas aí é um diferencial que a gente pode usar também. O que eu devo saber antes de começar a passar o risco? A gente precisa saber o lado certo do carbono. E vocês acreditam que tem gente que não sabe de algumas dicas, assim, lá no meu curso, as meninas, já aconteceu de alguém perguntar pra mim,
Como que eu faço para transferir o risco, por exemplo? Elas não sabem. Tem gente que não sabe. A gente acha que todo mundo sabe, mas tem gente que não tem esses conhecimentos básicos. Então, aqui é um carbono. Esse lado aqui é o lado que eu vou colocar o risco. E esse lado aqui mais escuro é o lado que eu vou transferir para o tecido, assim. Para tecidos escuros, eu vou usar o carbono mais claro, e para os tecidos claros, como o tecido branco, eu gosto preferencialmente do carbono preto, que imita o grafite, tá? Eu não gosto do carbono vermelho, eu não gosto do carbono azul, dos carbonos coloridos em geral, porque como a gente trabalha com pintura infantil e a gente usa cor muito clarinha, tá sujeito a borrar na hora que eu passar a tinta, ou então de não cobrir totalmente. Então, sempre prefiram os carbonos que imita o lápis ou o grafite. Para tecidos claros, então, eu uso preferencialmente os que imitam carbono preto, evitar os carbonos que são coloridos, né, pra gente poder ter uma cobertura do risco. E eu sempre uso uma tábua. Essa tábua que eu utilizo, ela é de acrílico. Por que eu optei utilizar o acrílico e não as tábuas de madeira? Porque essa eu posso lavar. Então, por exemplo, com o tempo, a nossa tábua vai ficando com camadas e camadas de tinta. Essa eu posso colocar debaixo d'água, lavar, deixar amolecer essa tinta, retirar com uma espátula uma boa quantidade de tinta aqui que tá aderida na tábua, e eu posso lavar essa peça, eu não danifico ela. E aí eu venho e coloco a cola permanente também. Essa é a cola permanente, eu uso da Acrylex. Eu uso uma camada bem fina da cola permanente, deixo secar de um dia para o outro, para que não tenha para que essa cola não adere no verso da fralda, né? Ou do tecido que você for utilizar. Você sabia também que se você riscar muito forte, você pode utilizar a fita adesiva para você retirar aquele risco que ficou muito forte? Por exemplo, você foi fazer um traçado e esse traçado ele ficou muito marcado, né? A gente sempre fala, evita colocar muita pressão na mão na hora de fazer o risco, mas às vezes acontece da gente colocar um pouquinho mais de força e ficar o traço, o risco muito marcado. Então aí eu venho com a fita adesiva, colo um pedacinho onde eu quero, né, retirar, e aí ao passar eu consigo tirar um pouco daquele grafite que ficou no tecido. Então essas coisas acontecem com a gente vai descobrindo o melhor material que a gente deve usar, como utilizar. Durante o nosso trabalho, a gente vai aprendendo a manejar esses materiais, né? Acredito que muitas de vocês também já passaram por isso, de ter algum incidente no meio do percurso, não é verdade? Então, quem aqui já não passou por isso e teve que aprender a lidar com essas situações, com esses pequenos erros que acontecem no dia a dia? Tem pessoas que pensam, mas o risco não é tão importante assim. Eu postei nos stories ontem uma pintura que eu fiz há 20 anos atrás, quando eu comecei a pintar, que foi a pintura... só um minutinho. A Aurilene tá perguntando onde comprar a tábua. Gente, essa tábua é uma tábua de acrílico. Vocês podem mandar fazer uma tábua de acrílico. Essa daqui é de computador.
Alguém já conhecia esse material? Me diz aqui nos comentários. Ela é uma tela de computador, mas acredito que vocês conseguem mandar fazer em local que faz acrílico, vidros, essas coisas. Então você pode pensar assim, ah, mas o risco ele não é tão importante. Eu entendo que algumas pessoas pensam assim, e aí na live eu divulguei a pintura dessa menininha aqui, a primeira pintura que eu fiz. E aí vocês podem perceber que o risco não tá perfeito, né? O narizinho não tá perfeito, a boquinha, o acabamento aqui o contorno do rostinho não tá um contorno bem delimitado. Então, quando a gente passa o risco para o tecido, é muito importante a gente seguir o risco conforme ele está, né? Então eu faço uma boa marcação, eu contorno exatamente o meu desenho, eu faço com que a mãozinha da bebê ela seja bem delineado, o contorno dos olhos, do nariz, da boca, porque isso vai me ajudar na hora de eu pintar. Agora, se eu riscar de qualquer maneira, né? Se eu passar esse risco pro tecido de qualquer maneira, e aí na hora de eu pintar eu vou ter dificuldade, tá certo? Então a pintura bonita, ela começa antes da tinta, começa com um risco, um bom risco, então sempre tenha um bom risco, um bom material para você transferir esse desenho para o tecido. É outra frase que eu ouço bastante, que vocês comentam bastante. Eu não consigo passar o risco perfeito, sempre fica tremido. A gente pode treinar, então você pode treinar, pegar a folha, o seu risco, o carbono e treinar, por exemplo, numa folha de papel sulfite. Então aí você vai treinar, fazer o contorno mais perfeito possível, porque quando você consegue passar o risco perfeito para o tecido, fica muito mais fácil de você seguir aquela borda. Ele que é o que vai, é o risco que vai ditar onde que você vai colocar tinta e como que você vai fazer para pintar. Então a mão tremida não é falta de talento, é só falta de treino mesmo. Outra frase que eu ouço bastante é: qualquer carbono serve. Existe carbono para tecido e existe carbono de papelaria, né, para papel. Então, o ideal é que você utilize o carbono para tecido. Eu tenho aqui um carbono para tecido que eu gosto bastante de usar. Eles vêm numa folha bem grandona, aí eu recorto em tamanhos menores para poder utilizar nas fraldinhas. Então eu uso esse carbono preto que imita o lápis, ou também eu posso usar esses que eu mostrei para vocês aqui na live, que é dessas impressoras aí de loja de materiais de construção. Eles jogam isso fora, então a gente pode utilizar isso também. Então você pode investir em materiais corretos que não vão te dar prejuízo na hora de você executar o seu trabalho. Economizar no carbono pode custar a leveza da sua pintura. Então, se você utilizar um carbono muito escuro ou muito colorido, na hora que você for pintar a sua bebezinha, na hora que você for usar principalmente o diluente, você pode borrar e você pode danificar a sua peça. Ou então a tinta não vai ser o suficiente para cobrir aquela área que está riscada. Então esse pensamento é muito normal, eu também já passei por essas situações, né? E a gente vai aprendendo a lidar com essas situações, com esses erros durante o nosso trabalho. E hoje eu quero dar uma tarefinha para vocês que estão me assistindo aqui.
Se você tiver dificuldade em transferir o risco para o tecido, eu gostaria que você tentasse reproduzir isso numa folha sulfite usando um carbono preto, uma lapiseira, né? Ou um lápis com uma ponta bem afiada, para que esse traço saia de preferência bem fininho, para que você consiga controlar a pressão da sua mão na hora de riscar, para que ele não saia nem muito forte, nem muito grosso, né? Para que esse risco te ajude no momento da sua pintura. Vou mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer na prática. Então, eu vou usar a minha tábua. É importante que essa minha tábua, ela esteja com cola, porque aí a minha fralda branquinha não vai... Deixa eu só posicionar aqui. A minha fralda, ela não vai sair do lugar. Então, eu tô aqui com a minha peça. A cola, ela me ajuda a transferir. A cola me ajuda o meu tecido ficar bem esticadinho. Então, aí eu vou arrumar aqui direitinho. É importante eu não colocar muita cola aqui. Aí eu vou pegar o meu risco. É importante que esse risco, ele esteja bem delineado. Essa parte branquinha eu vou usar em contato com o risco e a parte mais escura do carbono no tecido. Aí eu vou posicionar aqui no meio da fralda. E vou usar uma lapiseira, um lápis de ponta bem fininha. Então, aí eu começo aqui riscando. Sempre apoiando para não sair do lugar. E eu sempre vou observar como tá saindo esse meu traçado. Se ele tá saindo muito fraco ou se ele tá saindo muito forte. Quem tiver dificuldade, pode inclusive colocar uma fita adesiva aqui para que esse risco não saia do lugar. Aí eu vou contornando todo o meu desenho, olhando para ver se tá saindo certinho. Passa alguns fios do cabelo aqui para fazer a marcação. Principalmente o fio do cabelo, é ideal que eu não risque muito forte. Principalmente aqui na franja. Então, aqui o contorno da orelhinha, dentro da orelhinha, o contorno do rostinho. Principalmente o contorno dos olhos, bem redondinhos, na mesma direção. O contorno do nariz e da boca. Então, a gente vai ter bastante cuidado na hora de riscar a mãozinha. Aí eu olho para ver se tá certinho. Para que eu não esqueça de nenhum traço. Principalmente aqui, ó, os pezinhos, para que os dedinhos tenham aquele contorno bem redondinho.
E aí, se você tiver dificuldade em fazer esses riscos, você pode treinar numa folha sulfite. Para que você possa ir treinando a sua mão. Aí eu observo se eu fiz todo o risco e aí eu posso retirar. Vocês não vão conseguir nem visualizar muito bem aqui por conta da iluminação, mas ficou um traço bem clarinho que eu consigo ver, que eu consigo poder fazer o desenho. A minha tinta, ela vai cobrir o risco, eu não vou ter dificuldade em cobrir o risco. Certo? Utilizando o carbono certo, utilizando os materiais certos para a gente poder utilizar. Então, recapitulando, hoje você viu, nós conversamos sobre o carbono ideal, que carbono que eu devo utilizar para poder fazer a minha pintura, o que eu devo usar, se eu vou usar folha manteiga, papel de seda, se eu vou usar o papel vegetal, isso você vai visualizar aquilo que você se adapta melhor, que é mais fácil para você. Que cor de carbono que você vai utilizar? Use preferencialmente os carbonos que imita o lápis grafite, é muito mais fácil de cobrir do que cores escuras como o vermelho, o azul ou o verde, por exemplo. A gente viu que riscar é importante, a partir do risco que a gente vai ter um bom delineado, é a partir do risco que a gente vai ter uma boa pintura, é assim que a gente vai construir uma boa pintura, tá certo? Então, se esse vídeo te ajudou, eu quero que você deixe aqui nos comentários se essas dicas foi relevante, se você já conhecia essas dicas, se você conhece alguém que está iniciando na pintura, que ainda tem dificuldade nas coisas básicas, né, de como começar, que material utilizar. Por exemplo, a tábua de acrílico, né, acredito que teve uma amiga aqui na live que não conhecia. Se você já conhecia a tábua de acrílico, se você já ouviu falar, os materiais que a gente pode utilizar para começar, tá certo? Essa live, ela vai ficar gravada, eu vou deixar gravada lá no meu canal do YouTube. Lá também tem as outras lives que já foi feita aqui, que eu falei de insegurança, falei de medo, falei sobre paletas de cores, combinação de cores, tá tudo gravado lá no canal do YouTube, vocês podem acessar lá para poder visualizar todo o conteúdo. E lembrar que quinta-feira que vem, às 9h30 da manhã, eu tô aqui com um novo tema. Vocês podem, inclusive, deixar sugestões de vocês, que tema que vocês gostariam que eu pudesse trazer, o que vocês gostariam de saber sobre pintura infantil ou pintura em tecido, né, que é o meu nicho. Então, é sempre muito gratificante poder contribuir com vocês, tá certo? Josiane disse, amo suas pinturas. Obrigada, Josiane, é um prazer ter você aqui. E eu espero vocês na próxima live, quinta-feira que vem, às 9h30 da manhã, tá certo? Deixa eu agradecer as pessoas que entraram depois, que eu não vi. Maristela, Cida Sanches, Josiane, Aguite Semijoia, minha amiga Ilza, Marília Mendes, Adriano, PS Lopes, Aurilene. Gente, sobre a tábua, eu vou me informar e eu vou deixar nos comentários para vocês. Essa tábua eu utilizei de uma tela de computador. A Aurilene disse que não conhecia tábua. Gosto de passar...
Isso, quanto mais lisinha, a Josiane comenta, eu gosto de passar a fralda antes de riscar. Às vezes a fralda ela vem muito amarrotada mesmo, então a cola e a tábua, ela ajuda a gente a fixar o tecido para poder riscar e essa fralda ela precisa estar bem lisinha. Mali Carvalho, Ateliê Solano, Pavão Franco, Márcia Ferreira, Ateliê EMS, Juliane Andréia e Franci. Muito obrigada a todos vocês. Gostaria que vocês fossem, daqui a instantes essa live vai estar gravada, eu vou deixar ela gravada lá no YouTube, e aí vocês podem ir lá deixar nos comentários qual o tema que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para as próximas lives e o que você achou dessa live, se essa live te ajudou, se essa live pode ajudar outras pessoas também, tá certo? Muito obrigada a todos vocês, uma ótima quinta-feira e até o nosso próximo encontro. Tchau!